Boa noite, a gente começa agora mais um AlexCast, que é o nosso podcast para falar sobre assuntos referentes a Itabirito, assuntos relevantes, sempre com um convidado especial. Hoje a gente está com Alex Salvador e o Volney, que é ex-secretário de Saúde e ex-vice-prefeito. Boa noite, Alex. Opa, boa noite. Bom, primeiro, não que os outros podcasts, os AlexCasts não foram importantes, né? Lógico, todos eles foram, inclusive com secretários, né? Como foi o Bira, como foi o Luque, mas esse podcast é um podcast diferente. Diferente porque o Volney também foi um secretário diferente, né? Secretário da Saúde diferente. O Volney deixou Itabirito numa posição espetacular, não só de conforto, de qualidade de vida em relação à saúde para a população, como também a nível até nacional. Então, eu tenho um prazer muito grande, Volney. Obrigado por você ter atendido o nosso pedido, né? Claro que eu tinha certeza que você viria, né? Falar um pouco sobre a saúde, né? Dar o exemplo das coisas que nós fizemos na saúde e também não posso deixar de falar que é artista global agora. Estamos aí, estou todo metido aqui porque é artista global, é isso aí. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. O prazer é meu, de fato é muito bom estar voltando e conversar sobre essa construção bacana que a gente fez na saúde de Itabirito, né, Alex? E uma parceria muito boa e é um prazer muito grande. Eu amo Itabirito, Itabirito é a cidade que me acolheu com o maior carinho, então eu me senti muito honrado com o trabalho feito, com a possibilidade que eu tive de estar encarando esse desafio gigantesco que é uma Secretaria de Saúde numa cidade como Itabirito, né? E nós agradecidos. Que é isso. Bom, então, já que você falou em desafio, a gente já vai começar assim. Eu queria saber de você, e depois até queria que o Alex comentasse também, como que era conciliar uma Secretaria de Saúde, que é uma das pastas mais importantes, com o vice-prefeito, porque, assim, demanda muito trabalho. Sim, muito trabalho. De fato, o Alex me deixou muito confortável nesse sentido, porque ele entendeu o tamanho que é o problema que é uma Secretaria de Saúde, né? Uma secretaria que ela é muito pesada, ela exige uma dedicação constante, tanto que acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Quando eu aceitei esse desafio, foi muito pesado, porque eu sempre tive meu consultório, para quem não sabe, eu sou dentista também, né? Eu tive meu consultório o tempo inteiro e não dá para você poder fazer um atendimento de uma Secretaria de Saúde meia boca. Não dá. Não dá para você poder dividir com outra coisa. E aí eu fui entendendo que estava me absorvendo muito e eu optei pela Secretaria de Saúde. Tanto que eu fechei meu consultório, eu perdi todos os meus pacientes, não reclamo disso, pelo contrário, porque não gostava dos meus pacientes, pelo contrário, adorava todos eles, mas eu entendi que eu tinha uma obrigação de atender a população total de Itabirito. Né? Quando você assume o SUS, você assume a cidade inteira, todo mundo passou a ser a minha responsabilidade, isso é muito sério. Então eu fui aos poucos tirando o consultório e até que um dia chegou e fechou, pedi todos os meus convênios, vale, etc e tal, mas sem problema nenhum. Acho que eu honrei aquilo que eu me propus a fazer, né? Então não podia ser um serviço mais ou menos. E aí é um negócio pesado, mas fizemos muita coisa boa. Alex, só para concluir. E aí o Alex assumia a questão da prefeitura com esse empenho todo, dedicação, todo esse volume de entusiasmo que ele tem, e é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo ruim. E aí eu pude ter um pouco mais de tranquilidade para poder assumir as questões, não exclusivas, mas da Secretaria de Saúde. É claro, as pessoas que me procuravam como vice-prefeito, eu não abdicava disso. Eu atendia, encaminhava, mas sempre estava mandando para o Alex, encaminhando para o Alex também para poder, quem mesmo comandava ali. E eu com o rojão da saúde na mão. Alex, queria que você falasse sobre essa dobradinha aí. Eu não vejo assim, eu acho que não tem nem o que explicar. A verdade é essa, não tem nem o que explicar. Foi perfeito. Né? O Volney foi perfeito na Secretaria de Saúde e foi perfeito como vice-prefeito também. Eu entendo que o vice-prefeito, ele tem um papel fundamental para dar segurança para a gente, que é o que o Volney dava, principalmente na Secretaria de Saúde, que foi nosso carro-chefe. Todas as secretarias foram muito bem, mas gente, saúde é diferente, né? Você lidar com festa é muito bacana, Secretaria de Cultura e Turismo, entre outras coisas que tem. Você lidar com a Secretaria de Transporte, você está lidando ali com veículo e tal. Não vou nem dar o exemplo das outras secretarias todas. Agora, Secretaria de Saúde é vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma gripe que a pessoa pode sair daquela gripe e até morrer, como infelizmente nós já vimos.
Então, foi fantástico. O Vônei me dava essa liberdade, né, de fazer até o papel de vice em algumas situações também, né, mas eu sabia também que eu podia contar com ele em qualquer situação. Está inaugurando alguma coisa, o vice está ali, está falando. O Vônei entendia da Secretaria de Saúde como eu nunca vi ninguém entender, e ele entendia e ele representava bem no papel de vice-prefeito, inclusive nas inaugurações, que você chegava lá, o Vônei dominava aquele assunto também, né, que ele estudava isso, que o Vônei é estudioso para isso, inclusive, e aí formou uma dupla, né, Batman e Robin, né? Negócio fantástico. Foi muito bom. Bacana. Ô, Vônei, eu queria que você falasse um pouquinho para explicar para a população, que eu acho que às vezes o pessoal fica um pouco confuso, sobre como que o funcionamento do SUS. É questão de especialidades médicas que são ofertadas, o que a pessoa, o que o SUS oferece, e também a diferença vamos dizer assim, tá? Na falta de palavra melhor, da UPA e das UBSs. Aqui isso é fundamental, porque é uma coisa que a gente vê que as pessoas ainda confundem. O SUS é uma lei, né? É uma lei difícil de ser executada, difícil de ser colocada em prática, mas é uma lei. Então tem que entender dessa lei para poder fazer ela acontecer, né? Então vou tentar ser bem objetivo para poder responder a sua pergunta sem prolongar demais. Mas eu agradeço muito, porque de fato as pessoas precisam rememorar sobre isso, sabe? Reativar a memória. O SUS ele é dividido em 3 instâncias normalmente, né? Assim, vamos falar de 3 só que é mais fácil. A atenção primária. O que é atenção primária? Está representado pela unidade básica de saúde. Ali você consegue resolver até 80% dos problemas de saúde do cidadão. 80%. Então é quase tudo, na verdade. Então, assim, ali é a porta de entrada. O SUS ele tem a obrigação de manter o paciente, o indivíduo, o cidadão, saudável e até a reabilitação dele. Então passa por consulta médica, por consulta fisioterapia, com especialista, com CTI, com cirurgia, com amputação e a reabilitação daquela amputação, com transplante. Então isso é um plano de saúde completíssimo, mas muito difícil. Imagina gerenciar isso tudo. Por onde que eu vou? Eu vou começar por onde? Eu vou começar por qual lugar? As pessoas acabam entendendo que elas vão trazer para o SUS a realidade delas de convênio. Sim. Porque num convênio você liga, vou marcar o cardiologista, você vai no cardiologista direto. O SUS não é assim. Você tem que ter uma porta de entrada. Por quê? Na atenção primária que está uma equipe que te conhece, sabe o que você faz, sabe onde você mora, tem um agente comunitário que visita a sua casa, que entende que você está lá. Então todo dia, Dona Maria está vindo 3, 4, 5 dias por semana. Tem uma coisa de errado com ela. Né? Ela pode estar tendo uma crise de ansiedade, ela pode estar tendo uma doença grave, ela pode estar tendo somente uma questão de querer conversar sobre isso, sobre a situação dela. Então, tem que ter esse tipo de coisa. Então, a atenção primária é a porta de entrada. Então, ali, aqueles profissionais são os donos daquele paciente, eles conhecem a gente. Pronto, então isso aí entrou no serviço público, acabou, tá aí. Então, 80% resolve. Dali que passa para cima, para a atenção especializada, né? Vamos colocar aqui especialidade médica, cardiologia, neurologia, ortopedia, reumatologia e tal, você vai evoluindo. 15% vão para esse lugar. Então ali tem 95% já. Então você vai perceber, quanto mais você vai evoluindo na especialidade, pior você está. Então é importante, o interessante é que você fique na atenção primária. Você está mais saudável ali. Né? Então você vai para a atenção especializada e o que não resolver ali, você vai para a atenção terciária. A especializada é a secundária. A terciária que é hospitalar. Vamos parar por aqui, porque tem a quaternária também, que são os transplantes, que são as coisas mais graves ainda. Vamos ficar na terciária, que aí tem os hospitais. Então você vai fazer uma cirurgia, não resolve na especializada. Aí você faz uma internação para tratar uma doença. Então quanto mais você vai subindo na especialidade, mais grave você está. Então é importante você se manter na primária, na porta de entrada. E aí sim, as pessoas têm uma tendência de confundir o serviço da UPA, que é uma urgência e emergência, também uma porta de entrada, mas não urgência e emergência. Então, se você vai lá, o médico te atende, ele entende que você tem uma doença que ele resolve ali paliativamente, mas o seu caso é para atenção primária. Por exemplo, diabetes. Sim. Você não vai tratar diabetes na UPA. Não vai, não tem jeito. O médico não está ali para isso, ali para uma urgência, caso de vida ou morte, digamos assim. Né? Então, esses casos... As pessoas têm que entender. Tem que entender, porque depois fala mal da organização, fala mal do serviço, fala mal do SUS. Né? Então, o entendimento equivocado... E é muito comum isso, infelizmente. E nós conseguimos, hein? Conseguimos. As pessoas conseguiram entender. As pessoas conseguiram entender.
E aí ela vai, é uma porta de entrada, ele encaminha depois aquela paciente para atenção primária, ela vai coberta já para atenção primária, com medicação e tudo. Mas ela foi atendida ali, resolveu, mas continua em outro lugar. Ela não vai ter o tratamento continuado na UPA, não é para isso. A UPA é serviço rápido, pá, atendeu, resolveu, vai para casa, pronto, acabou. O tratamento contínuo na atenção primária, assim como também é uma porta de entrada, o CAPS, a saúde mental. Ou para casa ou para uma internação. Sim, conforme seja o caso. Que o caso é mais complexo. Claro, se ele for resolvido ali, ele vai para a atenção primária. Se não, ele fica na UPA e vai para outra instância, que é o hospital normalmente. Exatamente. Né? Ou CTI e tal. Bem lembrado. Então é o seguinte, e aí tem o CAPS é outra porta de entrada que é a saúde mental. Sim. Você pode entrar pelo CAPS também. E depois vai ter a continuidade, a parceria com o CAPS, com a atenção primária. Então, os dois trabalham em conjunto. É uma rede. Lembra de uma rede? Uma rede tem os pontos de toque, né? Uma rede de vôlei, por exemplo, uma rede de gol, de futebol. Aqueles pontos de encontro são a interseção do serviço, são os encontros que o serviço tem. Então, todo mundo fica um ajudando o outro para quê? Cuidar do cidadão. Só isso. É bem mais simples que eu não sei se eu confundi, se eu expliquei, entendeu? Mas a ideia foi poder entender a atenção primária, a entrada, a secundária, a especialidade, a terciária e o hospital. Basicamente é isso. E ninguém vai direto para o hospital, ninguém vai direto para o especialista, todo mundo tem que ser indicado pela atenção primária. E é bom não pensar que o meu convênio eu ajo assim, não, o seu convênio é seu convênio, o SUS tem as leis próprias, tem que ser seguida. E, por exemplo, então eu estou aqui, vou começar um tratamento no meu convênio, então, vamos chutar aqui. Estou consultando com um cardiologista, fui direto nele, estou fazendo meus exames, mas eu perdi meu emprego, então perdi o meu plano de saúde. Então eu vou continuar no SUS agora direto, porque eu sou um cidadão, o SUS é para qualquer cidadão. Não. Você vai tratar, mas você vai começar pela atenção primária. Você tem que voltar. Você não começa onde você parou no seu plano de saúde, entendeu? Tomara que tenha explicado. Não explicou. Aí eu queria saber também, você citou a UPA, nas UBSs, as pessoas vão nas UBS, qual o tipo de serviço que elas vão receber ali? Deixa eu só, não entrando no serviço, mas é bom a gente lembrar a população, e essa é a minha função, né? Sim. Obviamente, ainda mais nessa situação de pré-candidato a prefeito, lembrar a população que nós entramos na prefeitura em 2013 e nós construímos UBS, Nossa Senhora de Fátima, UBS Central, UBS da Santa Rita, e já estávamos programando para construir a dos Portões. A Nossa Senhora de Fátima também. Você citou, né? Fátima, citei agora. Entendeu? 4 UBS, praticamente, 3 UBS, não vamos exagerar também, mas nós deixamos tudo programado para poder fazer, porque a necessidade de fazer aquela dos Portões é clara, e infelizmente até hoje não foi construído, porque superlotou a questão lá Aquela região ficou muito grande. Já era superlotado o São José, né? Já tinha sofrimento já de muita gente na unidade que não comportava mais. Exatamente. E aí além disso, né, fizemos a UPA, né? Sim. Que é uma referência, ainda é uma referência. Alex, é uma referência, assim. A UPA está longe de funcionar como, na minha opinião, né, como deveria. A verdade é essa. Não estou aqui, absolutamente não estou aqui. Eu não quero falar. Eu fiz um propósito comigo, sabe, Vone? Até é bom que a gente não conversou sobre isso, nós não tivemos nem tempo de conversar sobre isso, que essa pré-campanha, assim como possivelmente uma campanha, eu não vou ficar citando nomes, você entendeu? Melhor. Fica chato, fica deselegante. Sim. Né? Nós já sofremos muito com essas situações, não tem necessidade não mais. Não tem necessidade. Mas a respeito do serviço, a gente tem que ser claro. Né? A gente tem que fazer. Eu acho que não pode ser omisso. Essa campanha política desse ano, ela vai ser uma campanha, eu acho que é o seguinte, ela deve ser uma campanha, inclusive, ela vai muito além do que falar nomes e dar nomes e criticar, ela vai ser uma campanha de comparação. Se fizer comparação, eu acho que vai ser uma campanha fantástica, entendeu? No meu modo de pensar. Não, fantástica, porque é o seguinte, você tem aí, falar das proporções, né, de arrecadação, dessa coisa toda, que foi feita, não precisa você ficar brigando. Né? Mas voltando à questão das UBS, e olha que show de bola essa questão das UBS. Né? A Nossa Senhora de Fátima, de Santa Rita, você deixou as pessoas todas lá, naquela região, sem dar mão de obra. Uma questão até de segurança, porque a pessoa que desloca, dependendo do estado de saúde dela, e não só por causa disso, ela está correndo, inclusive, um risco, né? Com de certeza. segurança que eu falo, de veículo, de uma série de coisas, às vezes está debilitada e tal. Então,
é porque me fez lembrar do OBS. Sim, claro. Essa parte técnica, o Volney tem que dar esse show para nós aí, mas eu não posso deixar de lembrar isso para a população. Eu não posso. Também não lembro de tudo também, não. Eu não lembro de tudo, não. Com um esforço danado, danado. E com uma mixaria. Sim. A gente vai até falar sobre isso daqui a Mas vamos lá, pouco. desculpa, Volney. E aí, sobre a OBS, o paciente vai lá, o que ele pode esperar? Na unidade básica, você vai encontrar o tratamento de saúde. Você encontra ele desde a prevenção, que é para manter, a promoção, que é manter você saudável. Como que faz isso? Faz com estímulo a atividades físicas, grupos operativos. Então, por isso a gente não sei como está hoje, que realmente não tenho contato mais, e não sei, não é comparar também não, mas eu não sei, eu vou falar o que a gente fazia, né? Então, a gente estimulava, tinha grupo de zumba, que é para manter as pessoas saudáveis, né? Imagino que permaneça ainda. A gente tinha grupos de uma dança chinesa, eu esqueci o nome aqui agora, que você conseguia reabilitar pessoas que tinham problemas musculares, era tudo meio Tai Chi Chuan, mas não era o nome, Lingan. Não, Lingan não, esqueci o nome que era da doença. Enfim. Que unia a saúde ao bem-estar, né? Exatamente. Então se encontra tudo isso lá disponível, além dos profissionais, né? O que é o diferencial que a gente encontra na atenção primária é o profissional enfermeiro. Porque, na verdade, o enfermeiro, ele é o grande gestor daquele movimento todo, porque ele é que acolhe. Aí você reduz fila, aí você reduz ficha, porque tem atendimento o dia inteiro. O enfermeiro não faz consulta, ele faz acolhimento. Sim. O médico faz consulta, não faz acolhimento. Então tem todo esse envolvimento e aí você vai ser direcionado para odontologia, vai ser direcionado para assistência farmacêutica. Seria tipo a triagem? É uma triagem. Só que é uma triagem com uma escuta qualificada. Ele é treinado para isso. Não é só falar, você está sentindo o quê? Dor de barriga, vai embora. Não, não é isso não. Ele vai entender quantos dias tem essa dor de barriga. É uma dor de barriga psicológica? É uma dor de barriga que você comeu alguma coisa estragada? Pode ser algum verme, alguma coisa assim que está acontecendo? A água da sua casa não é tratada? Então tem todo um envolvimento que sabe fazer para entender, para não descartar aquele paciente. Não, dona Maria, vou marcar para a senhora aqui. Aí ele agenda. Vou marcar para a senhora aqui para amanhã de tarde, que tem a vaga. Se você deixa... Estou entrando em outro assunto já. Se você deixa o limite estanque de 32 fichas, que é assim que normalmente faz, e é muito comum ter isso, você vai ocupar as horas do médico, ele vai atender as 32 pessoas, mas vai voltar 90 para casa. Quando nós entramos aqui, pegando o gancho na fala do Alex, eu era muito procurado por alguns vereadores na época para poder fazer todo nas unidades básicas na rua, porque o povo ficava de madrugada a partir de 4 horas na fila, 3h30 da manhã na fila, aguardando e chovendo. Então, para não molhar, eu não esqueço disso, era para construir todo. Não, gente, não tem que construir todo, tem que acabar com a fila. Tem que tirar a ficha que dá problema. Mas como é que faz isso? Calma, vamos fazer, você não consegue reorganizar tudo num dia só. Então a gente foi capacitando pessoas, né? A diretora da atenção primária, que era fabulosa, a Carla Vitor, trouxe a tecnologia para poder capacitar as pessoas, enfermeiras. Então você conseguiu reduzir. No início era uma resistência, que era mudança de comportamento, de forma de pensar, de profissional e de população. Mas nós insistimos, a gente acreditava nisso, insistimos nessa conduta e deu certo. Deu certo. Então, quando a população entendeu, eu falei, então tá. E voltar, porque ela voltava para casa agendada já. Eu não ficava disputando uma fila no lugar. Bom demais. Não ficava disputando a fila de madrugada para poder entender que é a ficha garantida dela. Então, lá você vai ser atendido pelos profissionais todos disponíveis ali. Conseguimos acabar com isso, que tinha anos que acontecia isso. Anos que acontecia isso. Anos que acontecia. Então, mudar esse comportamento foi o fundamental para poder acabar com fila. E aí se reduz fila em todos os outros serviços. Sim. Porque o paciente ele é atendido com calma, o médico não fica sendo pressionado, aquele monte de gente na sala de espera, lidando com o médico, brigando com o médico, xingando o médico, não podia sair para fazer xixi. Tá demorando demais, isso aqui. Mas não é isso, é um ser humano, está ali também. E tem um tempo de consulta que tem que ser respeitado. Sim. Então era complicado isso. Quando foram entendendo que tudo podia ser apaziguado, e quando a gente conseguiu apaziguar essa relação, que ela era conflituosa, ficou uma coisa. Foi um show. Foi muito legal. O pessoal entendeu de um modo geral. Claro, teve um trâmite, uma transição muito pesada. Né, de profissionais indo contra, né, profissionais falando, não quero fazer isso e tal. Cultura, né? Mudar a cultura é a coisa mais difícil que tem. E você tem um tempo para aquilo. O governo são 4 anos, você não pode esperar daqui a 10 anos ficar pronto. Não, o negócio é rápido. E quanto mais rápido for... Tem que ficar, e tem um detalhe, né? Até para poder... a gente não pode ficar pedindo paciência para o povo, não. Não, tem que mostrar um resultado rápido, né? Vamos resolver. Vamos resolver. É o que aconteceu conosco, viu, Raquel? É o que aconteceu conosco. Claro que a gente planejava. Claro que a gente planejava e muito bem. Principalmente o Volney e a equipe dele. Não estou falando nem que eu participava diretamente, não.
Porque eu já falei algumas vezes aqui, sabe, Boni? Em outros podcasts, outros AlexCast, né? Que eu falei muito aqui, que o prefeito não tem que ser médico. Não. Ele não tem que ser advogado, Não. ele não tem que ser engenheiro, entendeu? Ele tem que saber o que o povo precisa e executar exatamente o que o povo precisa. Sim. Seja em obras, seja em prestação de serviço. Porque a prefeitura, ela só funciona assim, ela só tem isso para prestar. Isso não, ela tem isso tudo para prestar para a população. Muita coisa. É prestação de serviço e obra. O que mais que a prefeitura? A prefeitura não fornece, não é supermercado. Né? A prefeitura fornece isso através de quê? Festa é uma prestação de serviço. Saúde, a maior prestação de serviço que tem no município, sem sombra de dúvida. É isso? Então, é dessa forma que a gente fazia e dava muito certo, com esse planejamento e rápido. Sim. Não tinha essa coisa de ficar se pedindo para ciência, não, ainda mais em saúde. Saúde você não tem que ter muita... Você tem que chegar, fazer essa dobra, se a gente pode falar assim, dia e noite sem parar, planeja. Eu lembro que você ficava assim, Alex, não deu para me vir aqui não, para olhar isso assim, em relação à política. Então eu falei, deixa que aqui é comigo, aqui é minha praia. Entendeu? Eu vou te cobrar, né, com todo respeito. Claro, mas é isso mesmo. Com todo respeito, o que as pessoas chegam e cobram da gente. E aí foi um show de bola, porque você teve, além do planejamento, você teve uma equipe quase, não existe 100%. Perfeito, não existe. Não claro existe. Não. Mas quase, né, Vô? Quase. Quase perfeito. Quase perfeito. Verdade. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos lá, desculpa aí, mas é porque eu fico entusiasmado. Não, você tem que ficar mesmo. Agora a gente vai entrar no assunto. Só finalizar aqui um pouquinho, claro. eu falei, tá vendo que eu fico meio entusiasmado e tal? Não. Cortei. E aí, por exemplo, na UPA você não vai encontrar nada disso. Na UPA é um serviço emergencial. Então tem uma classificação que você passa numa triagem, né? Que é o protocolo de Manchester, e aí você é classificado, né? Com as cores, conforme a sua gravidade. Então naquilo ali, se você tentar... tem gente que vai com a intenção de, desculpa, né, mas é a realidade, a gente enfrentou muito isso, com a intenção de passar a volta no sistema. Eu vou na UPA porque eu não preciso de atenção, não preciso na unidade básica. Chega lá, você vai ficar esperando, porque você é uma ficha branca normalmente, a sua pulseira é branca. Então a classificação sua você pode esperar até 8 horas. As pessoas não sabem disso. E na verdade, é uma reclamação constante, mas você vai esperar até 8 horas, não tem problema. Veja bem, porque senão as pessoas... O que acontece muito, e infelizmente acontece hoje também, é que esse primeiro atendimento que o Volney está falando, que ele está explicando aqui, que não é da unidade básica. Não é, isso é da UPA. Certo? Ele não chega lá e tem que ficar esperando 3, 4 horas, igual acontece, não. Entendeu? Essas 8 horas é o cara que tentou burlar o serviço da UBS e foi direto na UPA. O caso dele não tem nenhuma complexidade. Né? Agora, o paciente que é grave, que tem uma classificação específica, ele tem minutos para ser atendido. Exatamente. E o paciente que chega grave, ele chega por trás já, chega lá na ponta já, porque tem risco de morte iminente. Então, e para isso que é o serviço de UPA. Né? Então, na UPA não tem que ter ultrassom, não tem que ter mamografia, não tem que ter ressonância, não tem nada disso. Alguns lugares, de acordo com a precariedade, eles têm ultrassom. Sim. Alguns lugares. Mas um lugar com uma estrutura como a região de BH, por exemplo, que é uma região que ela é bem estruturada, não precisa ter isso dentro de uma UPA. Né? Porque isso é um serviço que ele é feito para atendimento prolongado. É um exame que é de rotina, mas tem que ter um laboratório. Então, assim, a gente entendeu que era uma dificuldade o laboratório, porque a gente não tinha um laboratório dentro da UPA e estava ficando complicado. Os fornecedores estavam tendo dificuldade de manter o funcionamento durante a madrugada. E como é que chega um paciente infartando, o médico vai esperar de manhã para poder ser atendido? Não existe isso. Então, vamos montar um laboratório na UPA. Montamos um laboratório na UPA. Então, ficava funcionando 24 horas. E aí deu uma agilidade no serviço, que é uma coisa, entre aspas, simples. Mas a gente tem a preocupação também de estar abraçando a cidade enquanto fornecedores de serviço. Óbvio, eu não vou contratar um serviço de fora. Eu tenho que privilegiar os de dentro. Isso é claro. Então, vamos privilegiar, em vez de montar um serviço, vamos privilegiar o serviço que existe montado já. Para nós é mais barato e para eles vai movimentar financeiramente o caixa daquela instituição, daquele laboratório, etc. Só que aí, como começou a inviabilizar por causa daquela crise de 2016, 2017, então ficou difícil para manter. Então, quem que é responsável? Eu sou responsável. Eu, enquanto serviço público... 2015. Eu tenho que fazer esse serviço funcionar. Problema vai ficar mais caro. Eu não posso deixar o paciente morrer. A responsabilidade é minha porque ele não teve acesso a um exame, por exemplo. É o profissional do trabalho, não é que o médico trabalha. Então, teve a decisão de montar esse laboratório lá dentro e foi um ganho. No início foi difícil, complicado, foi um ganho. Informatizamos, colocamos aquele exame direto na imagem lá também, enfim, com raio-x, enfim. Vou lembrando das coisas. Quando você fala de 2015,
e você fala da questão de ter que suspender determinado serviço Sim. por uma questão financeira, né, e foi mesmo, a gente sabe disso. Aí eu me lembro Nossa, um assunto que não é dessa nossa pauta aqui, mas nós suspendemos um Julifest, Sim. entendeu? Em 2015, porque nós não tínhamos dinheiro para poder fazer. Hoje, se você quiser fazer um por mês, você pode fazer. Sim. Né? A verdade é essa. Mas olha a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade e a nossa responsabilidade. Gente, o Julifest ou saúde, o Julifest ou educação, Claro, não cabe o isso. Julifest ou transporte. Não tinha outra opção. Não. Gente, olha a dificuldade. Eu lembro disso, é verdade. Né? Uma decisão pesada, você né? falou da crise, né, da questão do laboratório, e eu lembrei disso aqui. Sim. Então nós priorizamos. E aí foi um sucesso novamente a saúde. Sim. Porque a população entendeu, a população acima de tudo, ela entendeu o que nós tínhamos. E olha que você suspendeu a Julifest, você contraria, né, pelo menos 60% da população. Exatamente. Ou mais. Porque não é só o festivo que vai lá, tem um comércio em volta disso, tem os lojistas que investem. E a população, você acredita que a população entendeu perfeitamente? Né? Por causa da falta de recursos. Sim, verdade. Desculpa, mas é porque veio a questão do mas laboratório. A ideia é isso mesmo. Viu? Você vai na direção da gente aí, Raquel. É isso aí. Já que você tocou nesse Fica esperto, hein? Já que você tocou nesse assunto até de ter que suspender a Julifest por conta de recursos, em 2017 foi destinado para a saúde 55 milhões de reais, que é uma realidade completamente diferente comparada, por exemplo, a 2023, que são 167 milhões de reais. Eu queria que vocês traçassem um cenário de como que foi trabalhar com 55 milhões de reais para a saúde. Eu acho que eu posso iniciar e deixar a bola toda para o Vôlei. Tá. Porque ele cuidava disso também. Nossa, passei muita pista. Não quero... Também. Porque eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes aqui que quando era dia 15, né, a Marília, nossa grande secretária espetacular, corretíssima e competente Marília Toledo, ela chegava lá, entrava no gabinete, naquela porta de trás, e falava assim: Alex, como que nós vamos pagar a folha? Dia 15. Meu Maria, você me assusta não, pô. Alex, não tem dinheiro, não tem mais. Ou nós temos que ser o seguinte: ou nós pagamos fornecedores, ou nós pagamos a folha. E aí a gente optava, não, vamos negociar com os fornecedores, a gente paga um tanto esse mês, se mês que vem tiver um aumentozinho na nossa arrecadação, nós pagamos um pouco mais, e aí foi brilhante a competência, né? Aliás, a competência da Marília com o Vôlei e tudo, chegou nisso aí. Mas olha para você ver a diferença. Por que eu cheguei nesse assunto? Porque é o seguinte, eu fico triste, né? E ao mesmo tempo eu fico super satisfeito, né, de poder ter essa arrecadação. Porque hoje não justifica mais, Raquel, já que nós estamos falando de saúde, você vai entrar nesse assunto, porque é um assunto que você sabe também, né? O que acontece? Eu fico triste, igual eu te falei, mas satisfeito ao mesmo tempo, porque, primeiro que nós demos conta com essa mixaria toda, e outra coisa é o seguinte, nós trabalhamos muito para que chegasse a essa arrecadação hoje. Né? Essa questão dos royalties do minério, da Cefei, que foi um trabalho nosso, eu já falei algumas vezes aqui, que isso também cai na saúde, né, com o protagonismo diretamente do ex-prefeito Juninho, com mais um time maravilhoso de prefeito que nós tínhamos naquela ocasião, mas liderado por ele, chegou nisso aí. Mas olha para você ver a diferença. Fica aí. Bom, né? Imagina o aperto agora fica por sua conta de novo. Agora conta como que é. Fica por sua conta. Nossa Foi trabalhado 55 milhões. E não faltava nada não, faltava remédio, faltava não, nada. Pois é. Nada. Inclusive isso, né? Porque é uma dos destaques da gestão é a saúde. Eu acho que se não for o que é mais falado, se não for o mais falado, eu acredito que sim, que seja a saúde. A gente escuta isso o tempo inteiro. E com um recurso baixo, se você comparar a diferença aí de 6 anos, então conta como é que é. É pouco tempo. Agora conta como que era trabalhar com 55 milhões. O que eu lembro, assim, muito, o último dotação orçamentária nossa, eu lembro que era 83 milhões. Era um dinheirão, e é um dinheirão, né? Assim, aí o Alex Vonner, não tem condição, você tem que abaixar 3 milhões.
Cortar 3 milhões foi um suplício, porque onde é que eu vou tirar? Não posso diminuir serviço, mas cortamos 3 milhões. Agora, nessa crise, né, nesse movimento, o que eu pensei? Eu não posso diminuir o que foi instituído, eu não posso fechar serviço, eu não posso recuar no que a gente já oferece. Né? Não por nada, não por brio, não por vaidade, não por isso, que a população não merece recuar. Se fosse uma catástrofe nacional, olha, era uma bomba no Brasil, não tinha explicação, já estava explicado. Né? Nessa situação era uma crise que ela poderia ser momentânea, e eu pensei, onde que eu vou cortar? Eu vou cortar naquilo que é mais caro, mas eu não posso ficar sem. O que é mais caro? É médico, eu não posso ficar sem médico. Então, fomos no recurso humano. E aí, existe uma possibilidade, e na época era muito pouco ventilado isso, a possibilidade de você tornar os médicos pessoas jurídicas. Então, quando você torna o médico pessoa, na época só podia ser médico, porque o médico tinha um tal de negócio de pleno emprego, então o médico não... Isso é a questão jurídica, entende? Não é nada da minha cabeça isso, foi muito pesquisado, né? O nosso consultor pesquisou sobre isso e tal. Não, vamos fazer dessa maneira. Então a gente elaborou dessa maneira isso, eu fui médico por médico explicar que, olha, a gente está passando esse movimento de diminuição de arrecadação, alguns já sabiam, outros não sabiam. Então explicamos, vocês vão passar agora, vão deixar de ser o contrato e vão ser pessoa jurídica. Então vocês vão receber por pessoa jurídica. A maioria entendeu prontamente, né? Para eles acaba sendo um pouco melhor, porque os descontos eram muito menores que o desconto que existe de pessoa física, né, de 27%. Alguns passavam para 6%, para 10%, 17%, conforme fosse o tamanho da empresa. Então tinha uma série de regras, as pessoas não podiam fazer grupos, era tudo individual, então para poder manter um caráter de não virar pejotização, que é um problema, era um caráter de pessoa jurídica. Foi tudo muito bem construído, explicamos por cada um, aí reduziu drasticamente a folha. Então, que de fato a mão de obra mais cara e a mais especializada é a mão de obra médica, né? E você não pode ficar sem ela. Então foi um acordo feito, o Alex entendeu o processo imediato, que era uma novidade na região. Então a gente conseguiu entender, perfeitamente. E aí deu tudo certo, funcionou, caiu a folha, disse, uou! Então assim, a gente tinha estipulado, o prefeito e Marília tinham estipulado um patamar que cada secretário tinha que abaixar. Eu lembro que com essa atitude a saúde abaixou muito mais que os outros e deu uma recuada para poder garantir a continuidade do funcionamento com o recurso pequeno que tinha. Agora, né? Você já pensou o que você reuniu os secretários? Ao contrário do que acontece agora. Agora você fala o seguinte, você põe lá e fala assim, gasta. Tem que gastar. Tem que gastar. Você se vira. Né? Tem que gastar. Porque a prefeitura não é banco, né? Não tem que ficar dinheiro guardado, tem que gastar dinheiro para o povo. Tem que gastar. É o seguinte, gasta, só que gasta o seguinte, melhorando a qualidade de vida da população. Exatamente. É isso que o prefeito tem que fazer hoje. Exatamente. Né? Eu estou falando o seguinte, bom, o prefeito não é o que está na divisão. Todo prefeito. Seguinte, o prefeito deveria fazer, sim, né? Você tem que fazer isso hoje. Você já imaginou nós pedindo para cortar? Já estava tudo no osso, né? E a gente ainda pedia para cortar. E mesmo assim, não caiu a qualidade. Não caiu. De nada. Não caiu. Não é só da Secretaria de Saúde, não. De nada. Caiu, não caiu. Viu aqui, ó? De nada. E aí teve uma outra coisa também, que aí foi outra sacada que eu tive também, é a gente aderir ao consórcio. O consórcio municipal. O consórcio é um ente público, tanto quanto a prefeitura. Então você compra junto com ele, você compra serviço dele, compra insumo dele, compra material dele, compra medicamento dele junto com ele. Então ele licita e te inclui, desde que você manifeste isso, te inclui no rol de compra que ele faz, no rol de compra que ele faz. Então aí a gente começou, em vez de licitar particularmente, por exemplo, o tanto que de serviços, o tanto de exames que você pactua pelo SUS nunca é suficiente. Né? Então você tem que comprar uma quantidade suplementar. E aí, nesse caso, em vez de a gente comprar através de licitação, que a gente licitar, fazer credenciamento, ou seja, todo mundo quer participar. Não sei se a modalidade continua essa ainda, porque teve a mudança na lei de licitação, né? Mas na época podia fazer isso. Então, em vez de você licitar você abriu o credenciamento que se 3 entrassem, os 3 tinham que atender. E você tinha que distribuir a quantidade para 3, não podia privilegiar. O que quer dizer isso? Eu mantenho o acesso de todo mundo. Perfeito. Nesse caso, com o consórcio, eu reduzo o custo, porque ele compra em quantidade gigantesca. Então, se eu comprava um exame, vou chutar, por R$500, o consórcio saía por 100. Então, assim, ele tinha um volume gigante de oferta, tinha um volume gigante de possibilidades, então fui entendendo isso e trouxe para a região nossa aqui o CISMEP, que é um consórcio, uma referência nacional de consórcios municipais de saúde, né? Fica na região de Betim, a sede é em São Joaquim de Bicas, e
o hospital que eles têm hoje, um hospital é em Igarapé. Então, assim, a gente trouxe para cá, porque na nossa região, os municípios não queriam fazer consórcio. Eu falava, Alex, tem que fazer um consórcio de saúde e tal. Então, conversava com os secretários, com os prefeitos, não andava, se quer saber, vou dar meus pulos, porque está apertando o meu carro está apertando. Então, daqui a pouco, o prefeito, você não fez nada, vamos embora, vamos diminuir esse custo aí. Então, fui atrás do Sismep, a gente pôde fazer a expansão. Também, em determinadas cidades, em determinadas regiões, não dava muito certo. Mas as pessoas entendiam o consórcio errado, pegavam consórcio de luz para valer de saúde, aí de fato não dá certo. Esse é só de saúde, então é outra praia, exatamente. né? Então... Mas eu estou falando que é o seguinte, que é o entendimento de alguns prefeitos. Sim, é o entendimento. Dificuldade de entrar no consórcio, que é uma maravilha, que é o caso do Sismep, mas nos ajudou muito. Muito? Né? Nossa Senhora, eu comprava tudo do Sismep. Aí consegui reduzir mais custo ainda e aumentando a oferta, porque na verdade a gente conseguia diminuir fila comprando serviço mais barato em maior quantidade. O único desconforto que tinha que levar em Betim, que a sede era em Betim nessa época. Então aí aumentava um outro custo, porque tinha que ter transporte. Então, em vez de a gente licitar a van, a gente alugava os carros, os ônibus, micro-ônibus do próprio consórcio ou do Estado. Então, é uma mexida, você tem que estar o tempo inteiro atento, porque o tempo inteiro você é surpreendido com uma novidade e tem que dar conta rápido. Então, por essas duas medidas, virar os médicos, pessoa jurídica, e aderir ao consórcio para poder diminuir o custo. Então, isso que a gente conseguiu enfrentar com 57 milhões, entendeu? Respondi agora. Só sonhando, mas fosse 167. Bom, agora um assunto, eu fiz uma pesquisa, na gestão de vocês, eram realizados vários seminários, né, sobre saúde mental, conferências, saúde da mulher, e infelizmente aconteceu do dia 2 de abril ser o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e nada foi realizado. Eu queria que vocês falassem da importância de realizar esse tipo de evento para a comunidade. Olha, eu acho que é fundamental, por vários motivos. Dentre eles, o que eu cito maior importância é você citar aquela data. Aquela data é uma data relevante, né? Se está ali, se tem uma lei para poder fazer isso, tem essa simbologia toda. Exatamente. Então, primeiro que você dá uma respeitabilidade para aquele paciente que tem aquele problema, vamos dizer assim, quaisquer que sejam eles, né? E segundo, que você compromete o serviço no sentido que o serviço está te olhando. Eu estou atento a você não está solto, você não está jogado. Né? Assim, a gente é um parceiro. Por mais que talvez algumas doenças tenham uma dificuldade dela ser prontamente resolvida, mas eu estou atento a você, eu estou buscando soluções para você. Então, acho que é um sinal importantíssimo que a gestão passa para esse paciente que ele está fragilizado de alguma forma. Então, basicamente é isso. Questão de acolhimento. Acolhimento. Né? E segundo, você proporciona ao seu profissional ter acesso a mais informação para poder lidar com aquilo. Então, eu não vejo solução se não tem capacitação. Tem que ter capacitação para tudo. Tudo. Para você ter uma ideia, eu cheguei a levar para um congresso nacional de secretários municipais de saúde, eu levei conselheiros de saúde. Claro que eu consultei a legalidade disso, e era legal porque eles são conselheiros. Ninguém foi passear, foi fazer curso. Sim. Entender como é que funciona. Porque você consegue só ver a ilha quando você sai da ilha. Como é que eu vou entender que o tabirito para eles? Eu sabia já, para eles. Como é que eu vou entender que o tabirito funciona se eu não tenho parâmetro? Então, se eu não conhecer o parâmetro agora, vamos lá. E levei. Então, eles participaram de todas as atividades que tinham para conselheiro. Acho que foram 5 ou 7, não lembro mais. Então, pagamos hospedagem, alimentação, transporte. O congresso era gratuito, porque são conselheiros. Então, eles começaram a entender. Não é possível que o lugar tal assim não tem isso, tá vendo? Então, tem que valorizar, tem que empenhar para isso ser efetivo em Itabirito. Então, vocês têm poder de decisão. Vocês votam para isso permanecer ou não. Está vendo como é que é importante? Então, foi entendendo que tinha a importância do conselho, que ele é um órgão deliberativo. Se não aprovar as coisas que o secretário propõe, ele não vai acontecer. Então, não dá para ser um conselho apático. Tem que ser um conselho ativo. E você faz ele ficar ativo como? Informando. Sim. Dando notícia, dando capacitação, dando instrução. E entender como é que funcionava Itabirito nesse universo brasileiro, que elas conheceram gente do país inteiro. Para mim foi transformador isso, foi um orgulho, porque eu tive assim, a possibilidade de favorecer a formação de uma equipe que era completamente à parte disso, não tinha esse tipo de acesso. E aí sim, se eu fazia isso com o conselheiro, claro que o nosso funcionário tinha que estar super bem capacitado. Claro. Com essa mudança de mentalidade, você não consegue fazer se o profissional não se sente interagindo com aquilo e respeitado pela aquela
formação. Eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso. Então ele tinha autonomia para poder não querer. Desde que você forme ele para aquilo, como é que ele vai negar? Ele vai entender a mudança necessária, né? Então, assim, tudo que tinha de capacitação, tudo a gente enfiava capacitação no meio, que era importante ter, e expandindo onde tinha possibilidade de fazer. Então, eu não vejo solução se não tem capacitação, em todos os sentidos. Acho que isso é fundamental. Até então, para a gente finalizar, eu vou já? até... o assunto é grande. O que aconteceu hoje? Ao contrário dos outros Alex Cash, né? Até o da cultura mesmo, que nós tivemos um mestre aí, né? Eu hoje não falei nada, né? Eu estou só ouvindo, mas estou prestando atenção. Estou prestando atenção porque é o seguinte: se ele errar, eu vou lá e conserto. Mentira, gente. É porque é o seguinte: a confiança é tanta, era e é tanta, né? E deu muito certo exatamente por isso. Quando você coloca a gente certa no lugar certo, que foi o caso do Volney, foi um deles, né? A gente tinha essa tranquilidade, né? O Volney sabe como contornar, como resolver essas situações todas, sem criar polêmica, porque não criava polêmica, Não. né? Sem criar polêmica, deixando a população satisfeita. E lembrando uma coisa que eu falava muito quando as pessoas me perguntavam sobre a saúde está muito boa, a saúde está isso, aquilo. Gente, sabe como é que eu meço a saúde? Lembrei disso agora. Você lembrou disso? Lembrei. Sabe como é que eu meço a saúde? Eu não meço pelos elogios, não. Eu meço pela diminuição das reclamações. Claro que tinha muito elogio, lógico, mas as reclamações diminuíram, mas é muito. Falar que zerou é mentira, porque quem está com problema de saúde, ela já está debilitada de alguma forma, entendeu? Ela já vai lá reclamando de alguma coisa, ou é da dor, ou é enfim, está sempre, e é normal, mas nós conseguimos fazer isso, né? Foi assim uma coisa inédita. Eu falava muito isso, pessoal, onde é que você tirou isso? Eu falei, gente, é a prática que a gente tem com o povo, entendeu? Eu não tirei isso da minha cabeça, não. É a prática que a gente tem com o povo, é o que a gente via e vê com o povo constantemente. Diminuiu a reclamação é porque a coisa está boa. E uma coisa que você falou mais no comecinho é de entender a necessidade, né, Alex? Claro. Porque às vezes as pessoas reclamam e ao invés de ir lá e corrigir aquilo, não, quer achar ruim a reclamação. E é onde você tem que pegar, pegou a reclamação, para melhora, tem né? que filtrar, né? Claro, claro. Exatamente, que é o que vocês que tem coisa que, né, perfeitamente bem. É só por reclamar. Não, mas é isso mesmo, você tem toda a razão. É isso mesmo, diminuiu a reclamação porque a coisa está indo bem. Né? Resumindo esse finalmente dessa questão que você explicou agora e que realmente acontecia conosco, sabe? Foi muito bom, foi muito bom. Então, olha, para finalizar, porque isso aqui eu vou emendar duas questões. Porque a gestão de vocês, isso eu digo até quando eu cheguei aqui em Itabirito, muita gente me deu referência como uma gestão extremamente técnica, né? Que buscava esse aperfeiçoamento que você acabou de falar. Tinha seminário, vamos colocar o pessoal para especializar e tudo. E, inclusive, é uma gestão reconhecida por ter ganhado prêmios, né? Teve um destaque num seminário no Rio de Janeiro, teve o prêmio de melhor gestão de saúde do Sudeste. Então, eu queria que vocês falassem isso, essa questão de ser reconhecida por uma gestão extremamente técnica, né, com profissionais capacitados e entrando até nesses prêmios. Eu quero falar primeiro que você pode falar, por favor. Só você falou que não pode. Não, mas eu não posso deixar. Gente, deixa eu te falar, é uma satisfação muito grande. Com certeza. Né? Eu tenho que agradecer, eu não vou só agradecer em nome da população, não. Eu tenho que agradecer pessoalmente, né, o que o Volney fez para mim e para o meu governo, porque na realidade não é meu governo, é nosso governo, entendeu? Mas eu quero falar isso muito especialmente, muito particularmente. O Volney nos ajudou muito, né? Nos ajudou muito. E olha só o que aconteceu, como que foi perfeita, não, foi quase perfeita a gestão de saúde também. Nós recebemos um prêmio, e eu falo isso muito, de melhor gestão de saúde, de melhor gestão da saúde da região sudeste do Brasil. Eu não estou falando da região sudeste do estado de Minas Gerais, não. Então, um negócio sensacional, né, gente? É um negócio que é o seguinte, nós até nem divulgamos o que nós deveríamos ter divulgado, não. Eu lembro que até um cara da revista Veja veio, porque
o que a gente via no Brasil inteiro, né, infelizmente ainda vê muito disso ainda, é só tragédias em relação à saúde, em relação à educação. Tragédia que eu falo, gente, a tragédia que eu falo não é de assassinato nem nada, não. Eu estou falando da tragédia de serviço mesmo. Descaso, sabe? Não né? deixa de ser uma tragédia Não. o que vem acontecendo, o que aconteceu, o que vem acontecendo em muitos lugares, né? E nós ganhando e saindo na frente dessa forma como aconteceu. Então, isso foi muito diferente, isso serviu de exemplo, inclusive, para vários políticos falarem sobre isso em outros lugares. Eu vou dar um exemplo do nosso deputado Diego Andrade, que até hoje fala isso em vários lugares, fala inclusive na rede social dele, de vez em quando ele dá o exemplo de Itabirito. Já vi, Exatamente, você já deve ter visto isso, que ele mesmo, veio né? oferecer o vôlei uma vez, não me lembro a quantidade certa de cirurgia de catarata que ele tinha conseguido para a gente em Belo Horizonte, né? E virou para o vôlei e falou assim, Vôlei, eu sei que você tem uma fila aí, vão mandar e tudo, aí o vôlei falou assim, não, peraí, deputado, fico muito satisfeito da colaboração, mas aqui não tem fila para isso, não. Não tinha mesmo. Ele assustou e falou assim, mas que isso? Eu falei, não tinha. Então, isso é muito prazeroso a gente falar dessas coisas. E essa questão do prêmio, eu passei na frente do vôlei aqui para poder falar que foi uma coisa fantástica. Você não ganha um prêmio desse porque você paga para poder ganhar um prêmio, como a gente vê muito político fazendo, né? A gente vê isso constantemente. Esse foi no Congresso em Brasília. Ganhou um prêmio, medalha, não sei o quê. Ganhou um prêmio, não sei o quê, porque a televisão deu, etc. Isso aqui não, eles é que vieram atrás da gente. Não, foi um congresso, foi apresentado isso, um trabalho pela diretora da atenção primária, Carla, né? E aí, enfim, apresentou lá e foi escolhido mesmo. A gente ficou até meio surpreso assim e tal, e foi um prêmio, a gente ficou na hora, nossa, mas que bacana, e tem uma medalha e tal, assim. Ou seja, isso tudo é fruto desse investimento em estudo, em pesquisa. Então, eu estimulava, gente, tem prêmio, tudo que tinha prêmio, a gente entrava para poder... Pela gestão técnica. Exatamente, a gente fazia um trabalho muito bacana. Então, a gente tinha ganhamos um prêmio também de atenção primária com a saúde mental em Minas Gerais, isso foi no segundo ano de governo, e ganhamos outro prêmio nacional também, esse foi inclusive com dinheiro. Foi o outro também foi a Carla Vitor, e esse foi com a Cristiana, que foi representando a equipe. A gente foi em Brasília para poder receber, eu e ela. E esse é muito interessante também, porque esse a gente concorreu 45 premiados no Brasil inteiro. Só 15 ganharam dinheiro. E desses 15, só tinha Itabirito de município pequeno. Tinha 48 mil habitantes na época. E tudo era Secretaria de Estado de Manaus, Secretaria de Saúde de Manaus, Secretaria de Estado da Bahia, Campinas, só cidade grande, só estado. O município era só Itabirito. Então, assim, foi um orgulho gigantesco isso. A equipe, de fato, eu tenho que agradecer a equipe todos os dias, porque o Alex me deu liberdade para poder escolher os técnicos que eu precisava. E não cometi ingerência, não. Hein? De jeito nenhum. Não de jeito nenhum. Então, acho que esse... Sabe, isso é uma Desculpa, é uma vantagem, né? Isso aí mesmo. Vou deixar a modéstia de Deixa lado mesmo, aqui, porque... Mas é uma coisa que eu não cometi ingerência, não. Eu confiava no secretário e falava, faz. E ainda tinha um detalhe, não é o caso do vôlei, mas quando tinha algum problema e que a população queria, de uma certa forma ali, condenar, né, o secretário por algum motivo, eu colocava o peito na frente e falava, não, peraí, alto lá, aqui o prefeito sou eu tenho que saber o que está acontecendo e eu assumo essa culpa junto com ele ou então sozinho. Né? Não foi o caso do Volney, mas isso acontecia. E por outro lado, eu não cometi ingerência. É por isso que deu certo essa forma. O lema ele seguiu, gente certo no lugar certo. Eu fui procurar o que tinha em Itabirito, a gente absorveu, o que não tinha, busquei fora, sem menor problema, porque o objetivo é o quê? Gente que entende de SUS. E aí esse prêmio, acho que foram R$180 mil, antes não tivesse ganho dinheiro. Foi muito legal, mas não tinha como gastar. Sabe aquelas coisas engessadas? Eu vou gastar dinheiro com o quê? Pelo amor de Deus, não podia comprar nada. Que a gente estava precisando de 18 mil, né? Nem de 180. Exatamente. Porque para nós, qualquer dinheiro. Era dinheiro. Né? A gente precisa, não é de 180 não, de 18 mil precisava, né? Não tinha como gastar porque era engessado demais. Né? Mas gastou. Sim, não, gastou. E foi com a educação. Mas não era da forma que a gente queria. Pô, pega o dinheiro aqui, vamos fazer isso. Não pôde comprar equipamento, medicamento, nada disso. Mas ajudou. Ajudou. Mas aí o que a gente fez? A gente tinha que gastar dentro da rubrica que era educação e saúde. Então, a Cristiana foi apresentar e tal, e aí, a Cristiana Reis, e aí a gente chegou à conclusão que era importante essa educação do público, do povo. Então, a Secretaria de Comunicação tinha um mailing de 19 mil endereços no município.
Então nós fizemos as contas, vamos montar então, na época tinha até o DVD, né? Porque hoje não tem mais, né? Ninguém tem nem aparelho, né? Nós fizemos... DVD para explicar sobre o SUS, nós montamos um vídeo, Isso. contratamos uma produtora de vídeo em Belo Horizonte, o dinheiro deu exatamente a conta. Fizemos um áudio, lembra? Escolhemos atores, atrizes, profissionais, montaram, escreveram o texto, nós passamos informações, montaram isso tudo aí e tal, e fizemos um livreto. Eu tenho um exemplar só. Fizemos um livreto mostrando todo, um caderninho, junto do pacotinho do DVD, mostrando todos os serviços, com horário de funcionamento, telefone, endereço, coordenador, o que tinha lá dentro, como é que você acessava. Era um livrinho, seria um livro, na verdade, mais lido, se fosse o caso, a mãe sabe que não lê. E distribuímos isso gratuitamente em todos esses 19 mil endereços. Então as pessoas tinham DVD na casa delas, explicando o serviço. Como é que eu uso a UPA? Como é que eu uso a unidade básica? Como é que eu uso o CAI, que é a atenção especializada, especialidade médica? Então explicando cada serviço. Então isso foi, para a gente foi muito legal, porque gastou um dinheiro como podia gastar, né? Não como a gente precisava, mas foi uma forma útil, entendeu? Então e acabou rapidinho o negócio. Então assim, é um prêmio muito legal também, um prêmio nacional. E a gente conseguiu, esse teve dinheiro, o resto era só as menções honrosas, as medalhas não tinha recurso, esse tinha recurso. A única coisa que eu quero corrigir aqui, não é corrigir, por favor, falar com o Vô, é o seguinte, porque não é, a gente tem costume de falar, ele tem, eu notei isso agora, e eu também em algumas falas nossas, e falar assim, naquela época, parece que nós estamos falando de muitos anos atrás. Parece mesmo, que engraçado, nós né? Estamos falando de pouquinho tempo, nós estamos falando de 5 anos atrás, nós não estamos falando assim... É normal da gente falar isso. É verdade isso. Eu tenho me policiado muito para poder passar isso para a população. É muito próximo, né? Foi outro dia, foi há 5 anos atrás. Tem razão. Né? Há 5 anos atrás. Agora em abril está fazendo exatamente 5 anos que eles nos tiraram da prefeitura. Sim. Entendeu? Então é bom a gente falar isso. Sim. Entendeu? Porque parece assim, naquela época. Não é naquela época, não. Não, é verdade, tem total razão. É importante Desculpa falar aí, isso. mas é porque é bom para a população entender isso. E antes de a gente finalizar, Raquel, eu quero agradecer imensamente a equipe. Volto a frisar da liberdade que o Alex me deu, mas uma equipe que ela entendeu que a gente tinha que fazer um trabalho árduo, gigantesco, pesadíssimo, de muito embate e rápido. O pessoal abraçou a ideia, entendia quando diminuía o recurso, ninguém esmorecia, pelo contrário, tinha mais ideias para poder suplantar as carências. Então, ninguém faz nada sozinho. Eu acredito no trabalho em grupo, sabe assim? Eu acredito totalmente em grupo, então não adianta a gente ficar achando que o secretário, o prefeito, não. É uma equipe que abraçou a causa de uma ideia boa que a gente propôs. Então, acho que interessante foi isso, ter a proposição e essa absorção. Vamos vestir a camisa junto e vamos embora. Eu acho que isso eu agradeço imensamente a todos eles. Não vou citar nome para não cometer uma injustiça, mas eles sabem quem são e agradeço imensamente comprar essa briga pra gente aí. E aquele negócio, né? Toda orquestra tem que ter um bom maestro. Claro, com certeza. Também não tiro o meu dedo de ajuda aí, não tiro não. Claro. Eu costumo falar que foi o protagonista, né? Como eu falei do Juninho aqui. Essa palavra é uma palavra que a gente tem que estar com ela na cabeça, até para tirar um pouco dessa coisa. Foi o principal, não. Foi o protagonista, foi o Volney da saúde. É o maestro. Entendeu? Assim como lá eu fiz grandes amigos, somos amigos até hoje, alguns, os mais próximos e tal. A gente tem algum contato leve e tal, não tem mais como a gente queria, né? Porque tomou outros rumos, mas a gente se gosta, na verdade. É muito bom isso, né? É muito bom. Sem dúvida. As pessoas falam isso constantemente, todos os dias. Todo dia que a gente fala de política em Itabirito, todos os dias, entendeu? Tem sempre alguém falando sobre a saúde, falando sobre o Volney, falando sobre a saúde, falando sobre o Volney e tal. E aí nós vamos ter a oportunidade de falar no próximo podcast nosso um pouquinho disso também, né? Mesmo que seja assim, que não seja muito confortável, né, para o nosso secretário, né, em relação a esse tipo de coisa, mas a gente tem que falar, Isso aí. Volney, te agradeço demais a presença, o bate-papo, essa aula. Possibilidade de relembrar um monte de coisa boa. Muita coisa boa e muito obstáculo também que teve, né? Com certeza, e muito trabalho sério, né? Alex, novamente, muito obrigada. Opa, eu que agradeço, né? Eu agradeço muito a você, né, Raquel, mais uma vez, a equipe toda. E um agradecimento muito especial ao Volney, né? Um agradecimento até de uma certa forma até emocionado. Eu não vou ficar chorando, não, mas eu fico emocionado. Porque, que bom. Rapaz, mas é muito bom, é muito bom. Nossa, você pensar que nós tivemos esse relacionamento, né? Porque
quando que eu não lembro de ter em Itabirito, eu não me lembro de ter em Itabirito um prefeito que tivesse um vice-prefeito como secretário, principalmente de saúde, e que nós tivéssemos... Foi harmonia o tempo todo, Volney. Foi. Parece mentira isso, foi harmonia. Que dia que nós tivemos uma discussão, você chegava e falava comigo, Alex, olha, eu não concordo com isso. Não, Volney, não. Por quê? Por isso. Sim. Tá feito, meu irmão. Tá feito. E olha que sucesso. Muito respeito, né, Alex? Eu acho que é importante. Claro, respeito. A palavra é essa mesmo. Essa harmonia é muito importante. É importante, dá tranquilidade para os dois. Público, né? Você ficar com o secretário, como secretário, com aquela, nossa, o prefeito está no meu ouvido aqui, acho que ele vai correr comigo. Muito bom. O prefeito também com insegurança, com posso insegurança, contar, não posso. exatamente, tem que ter essa harmonia. Muito bom. Bom, gente, obrigada. Pessoal, Nós agradecemos. Isso, né? Antes da gente despedir, lembrar para todo mundo curtir, compartilhar, se inscrever no YouTube AlexCast, compartilhar com o pessoal para divulgar aí esse trabalho que está sendo tão bacana de fazer, né, Alex? Mais uma vez eu agradeço. Obrigada a você. Muito bom. E hoje o papo, né, na cidade toda em rede social é a questão do podcast não que é? se tornou o AlexCast. Não importa. Não estou igual você, não global, não. É global. Pessoal, obrigada. A gente encerra aqui esse episódio sobre saúde.